Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Viemos aí, né, trazer mais um dia para vocês do operacional, né, do desafio aí 1K. Lembrando aí que hoje é dia 10, né, terça-feira. Hoje, basicamente, não gostei muito da minha atuação junto do mercado, tá? Por quê? Eu precisei fazer mais do que 2 operações, né? Extrapolei um pouco hoje o número de operações, chegando ao número total de 4 operações, tá? Lembrando, como eu disse, né? Já estou aqui há bastante tempo, então isso vamos dizer, é um deslize, tá? O ideal é manter poucas operações, onde você vai ter o discernimento, né? Para pegar, de repente, as melhores, tá? A partir do momento que você faz muita operação, você fica cansado, né? Como o trade é uma atividade de alto desempenho, assim como os esportes de alto rendimento, você não vai conseguir desempenhar essa atividade durante um, um determinado período de tempo muito longo, tá? Então, hoje eu considero que eu falei nessa questão aí, perfeito? Aqui, como vocês vão ver no vídeo ali, eu consegui capturar todas as 4 operações, tá? Aqui a gente tentou fazer um movimento de compra, chegou a andar um pouco, veio me tirar no 0 a 0. Aqui eu tentei novamente o movimento de compra, tá? E o mercado veio me stopar. Então aqui eu tomei o primeiro stop, fiquei negativo no dia, tá bom? Aqui, novamente, eu entrei numa compra, normalmente, de novo, né? O mercado me deu um pouco de calor. Quando ele chega aqui no meu ponto de 0 a 0, eu estava sentindo muita pressão vendedora aqui. Decidi sair, também estava com risco de retorno um pouco, né? Piorado. E nesse movimento aqui, né? Já era mais tarde, já era a abertura do mercado americano. Resolvi pegar essa outra operação, tá? Mostrou-se um movimento bastante forte. Como a gente trabalha o risco retorno positivo, eu consegui, né? Entre aspas, pagar aqui. A gente não fala recuperar, porque uma operação ela é independente da outra, é um dinheiro novo, né? Mas entre aspas, eu paguei o loss aqui dessa operação anterior aqui, que tinha estopado, e ainda sai positivo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o mercado fica meio nessa lateralidade quando entra, de fato, a abertura do mercado americano, entra bastante volume, tá bom? Lembrando que eu acho que esse horário de verão aqui, ele vai até a segunda semana de março, tá? Quando normalizar o horário de verão lá nos Estados Unidos, vai voltar a coincidir com o horário de 10h30 do Brasil, tá? 10 horas já tem a abertura do mercado à vista, provavelmente foi esse Kindle, e 10h30 tem Dow Jones, que é mercado dos Estados Unidos, perfeito? Então aqui, né, sem mais voltas, a gente já vai para a questão do vídeo. Vou deixar aqui sem ruído, como eu sempre gosto, e com a velocidade acelerada para deixar mais dinâmico, tá? Nossos estudos. Aqui a primeira operação, vocês podem acompanhar aqui comigo. Tinha dado a entrada de compra, né? Eu imaginei aqui que tinha saído dessa consolidação. Fez o pullback, eu entrei. Nesse momento aqui, eu faço a proteção. O mercado chega a pagar uma vez o stop, né? Eu decido por proteger. Ele volta e me tira no ponto aqui de 0 a 0, tá? Então, considerando aí que a primeira entrada me tirou no ponto de entrada, vamos dizer assim, né? A operação não desenvolveu. O que, né? Eu sempre gosto de fazer, eu gosto de gerenciar o trade de forma um pouco mais agressiva, tá bom? Mercado muito truncado, né? Ainda eram quase 10 horas aqui. Mercado à vista abrindo para o próximo das 10 horas, né? Mostrando essa absorção. Eu insisti na operação, né? E aí veio me stopar. Essa aqui me tirou no stop de proteção, tá? Eu imaginei por aqui, quando chegasse nessa região, eu iria fazer a proteção, né? Puxar o stop para o ponto de entrada. Quando ele chegasse, ganhasse essa região aqui, tá? Mas não aconteceu. Ele veio me tirar. Aqui, né? Já é a terceira operação. Uma da mesma coisa da outra, né? Eu ia deixar a operação andar até no ponto de 0 a 0, que aqui eu já estava negativo no dia, e iria fazer a proteção dessa entrada individual. Porém, ela veio, me deu muito calor, né? Mas a gente tinha uma região aqui de suporte dessa consolidação. Quando ela
mostra aqui essa rejeição de venda forte. Eu imaginei que já não estava tão favorável assim mais o desenvolvimento da operação, tá? Nesse momento aqui, quando ela volta aqui para cima e ela não rompe, né? Eu decido sair na mão, tá? Essa daqui eu zerei na mão porque na minha cabeça, por exemplo, né, no meu modo de analisar o andamento do trade, não poderia voltar da linha de baixo do ponto de entrada, né? Que aí ele ia caracterizar, só voltar aqui um pouco o vídeo, ele ia caracterizar de novo a consolidação, tá vendo? Rejeição, rejeição, nesse movimento aqui ela deveria andar. E aqui a última, né? Que veio essa puxada forte, muito volume, eu decidi entrar, ó, vocês podem ver aqui, já estava por volta de 500 pontos negativos no dia, né? Para me voltar para a linha de 0 a 0, teria que chegar até nessa linha cinza, que é o meu preço médio do dia, né? Assim que o mercado começa a andar a meu favor, ele rompe forte, né, eu tenho que ter bastante força no movimento. Puxei novamente o stop de proteção da operação individual, né? Aqui a operação em si pagava 400 pontos e já estava quase no meu 0 a 0 do dia. Eu fiquei pendente de observar a reação do preço aqui, nessa região. A minha intenção realmente seria zerar no 0 a 0 do dia, tá? Mas como ela veio realmente com muita força, então me possibilitou carregar a operação até no outro alvo. Então essa operação aqui ela pagou facilmente aí 4 para 1, tá? 5 para 1. Como estava muito esticado, eu não deixei chegar no alvo de 1.565 pontos, tá? Eu decidi sair aqui um pouco antes, mas estava muito esticado. Então eu imaginei que aqui seria um ponto de correção, né? Já estava tarde também, fechando a minha janela da manhã. Então decidi por encerrar, tá? Aqui voltando para o gráfico, como eu gosto de mostrar sempre para vocês, né? Quanto a simulação e a nossa conta de desafio. Aqui eu acho que está mostrando o preço por médio por contrato, tá? Tipo 4 operações. Depois eu vejo uma forma de corrigir isso aqui. Aqui, né? Já no relatório de performance do dia de hoje, conta do simulador e aqui temos a conta do desafio. Como vocês podem ver, né? Número de operações, 4 operações e o resultado delas aqui. Na primeira, 0 a 0, um stop de 480 pontos, um outro stop que eu saí na mão de 95 pontos e a outra operação, né, que me fez fechar no positivo graças ao risco retorno, tá? De 1.090 pontos. Já indo aqui para a planilha direto, para a planilha de gerenciamento, a gente vai colocar aqui o valor de hoje, tá? O dia de hoje é dia 10 e aqui 4 operações. Como eu disse, eu não considero que hoje foi um dia bom, apesar do resultado positivo, tá? Vou fazer um média aqui rapidão, só pra gente colocar ali na planilha, né? 35 mais 415 mais 480. 35 mais 415, 480 mais 165. Isso aqui vai me dar 1.095 pontos de calor que eu tomei, né? No total, dividido por 4, porque foram 4 operações, então me deu em média 274 pontos negativos. Isso aqui foi em média, né? Como eu só tenho uma célula, eu tenho que fazer uma média. Foi a média de quanto de calor eu passei hoje. Agora vamos ver quanto que andou a meu favor, né? Enquanto essa expectativa estiver positiva, é um bom indicativo, tá? É um bom, vamos dizer assim, é um bom indicador que o seu operacional está com risco retorno favorável, tá bom? Que seu time de entrada tá bacana, né? O mercado não tá balançando muito depois que você entra. Vamos colocar aqui agora 1.090 pontos da primeira operação que andou a meu favor. 135 mais 65 mais 265. Então isso aqui dividido por 4. Então andou aí 388 pontos. Então, de novo, né, mostrando para vocês aqui. Hoje ficou um pouquinho mais espremido os resultados, mas ainda assim está andando mais a meu favor do que contra, né? Lembrando que essa operação aqui, ó, ela andou 1.090 pontos e eu consegui pegar esses 1.090 pontos. Eu não sei se marcou direito aqui,
a questão da quantidade, que às vezes essas métricas aqui dão uma bugada em função da volatilidade, eu acho, tá? Mas enfim, aqui, que é o meu relatório de performance emocional, vamos dizer assim, né? Considero que eu não dormi bem hoje, não dormi bem hoje. Tava com as tarefas acumuladas, então eu acabei dormindo tarde, tá? Isso aí me prejudicou um pouco. Tava bem cansado e com pouca paciência, vamos dizer assim. Amanhã a gente vai tentar melhorar, né? Tomar um pouco mais de conta disso. Não dormi bem hoje, porém o dia era tranquilo. Consegui olhar o calendário econômico. A agenda estava fraca, tá? Tinha acho que só a prévia de ADP dos Estados Unidos, se não me engano. Calibrei a frequência, sim. Isso aqui já é um mantra, né? Todo dia eu já costumei calibrar. Confluências. Vou colocar aqui sim, né? Que eu estava operando a favor dos indicadores, tá bom? E aí aqui eu vou colocar aqui não, porque duas das minhas operações estavam com risco retorno bem piorado, então era melhor eu não ter feito elas, tá? Então eu vou considerar aqui uma delas aqui no caso, né? Na verdade, a terceira é a terceira e a segunda. Terceira e a segunda, tá? Tava com risco de retorno ruins. Teve gatilho? Sim, teve gatilho, né? Foram pro back? Também eu vou colocar que não, tá? No resumo geral, não foi. A primeira foi um pullback mais claro e a quarta também, mas as duas últimas foi mais um suporte, a compra de um suporte ali na lateralidade, tá? E aqui eu consegui olhar o calendário econômico. Bom, por enquanto é isso. Hoje, né, como se diz, eu briguei mais realmente para sair positivo, então eu não considero que foi um dia que eu operei bem, tá? Apesar do resultado positivo. Tentar trabalhar menos operações amanhã, quem sabe. Quarta-feira a gente tentar ser um pouco mais paciente com o mercado. De repente, se precisar ficar sem operar, a gente fica. Tá bom? Estamos aí, né, no bruto alcançando quase 70%, né? 65% por aí em 3 meses. Claro que isso aqui é variável, como vocês podem acompanhar aí. Mas já passando aqui agora para a parte de nota de corretagem, tá? Esse aqui foi o resultado de hoje, a nota de corretagem. Então, do valor que a gente pegou, eu peguei R$1,02 de imposto de renda retido da fonte. Lembrando que equivale a 1%, né? E R$1,28 de taxa de registro. Lembrando que eu entrei 4 vezes e saí 4 vezes, né? Foi como se eu tivesse... Desculpa aí. Foi como se eu tivesse entrado uma única operação com 4 contratos, né? Só para vocês entenderem a questão do custo. E 72 centavos de taxa de emolumentos, tá? Então me sobrou disso aí, líquido, né? Para mim tá pagando aí meus 19% de imposto de renda, R$100,98, que é o que a gente vai colocar nessa planilha daqui. R$100,98. Bom, tá aí. Salvar aqui também, né? Tem um pouco de tique aqui de clicar no botãozinho de salvar. Então é isso aí. No mês, por enquanto, estamos aí por volta do total compensado com 30%, né? Do qual a gente teria que pagar R$50. Só fazer uma conta prova aqui, tá calculando certinho. O que acontece? Então a gente teria aí desses R$300, teria que estar pagando R$50, que corresponde a mais ou menos 19%, tá? Por enquanto, né? Vamos ver como o mês fechar. E por enquanto a gente já puxou a curva de drawdown de fevereiro, tá? Que a gente passou negativo aqui em menos R$132. Voltando para essa planilha aqui, né, que é de gerenciamento, vou salvar também. Vamos ver aí, né? A minha ideia, como eu disse, quando a gente atingir aqui, hipoteticamente, o valor ali
de R$ 1.000 de lucro, a gente vai dobrar a mão. Aí isso aqui vai me dar um pouquinho mais de versatilidade, tá? É questão de operar. De repente eu adiciono uma parcial. Eu creio que daqui para lá o resultado vai fluir um pouco mais rápido, né? Mas eu ainda estou com um pouco de dúvida pelo seguinte. Não dúvida, né? Quando eu comecei o desafio, eu expliquei para vocês a questão de eu estar um pouco aqui agressivo, né? Apesar de eu não ser um trader iniciante, mas aqui é muito agressivo, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Meta de loss aqui de 5% e meta de loss de 20%. Então hoje, teoricamente, né, com o meu 5% ali, eu poderia tomar um stop aqui até de R$ 300, tá vendo? Mas não é o que eu tô fazendo, né? Eu tô tentando equilibrar aqui um loss por volta do que eu ganho, né? R$ 100 ou até menos. Então aqui, teoricamente, hoje, né? Se a gente... Desculpa que eu tava olhando errado. A meta de gain eu pus 20% e a meta de loss eu pus 5%. Tinha olhado errado aqui. Então, eu tô tentando trabalhar aqui por volta, né? Dos R$ 100, às vezes passa um pouquinho. Como hoje ali, por exemplo, 500 pontos já dava R$ 100, né? Então já tava estourando um pouquinho aqui o meu limite de loss, tá? Se eu não dobrar a mão, se eu conseguir esse valor e eu não dobrar a mão, o que que acontece? É como se eu tivesse tirando a alavancagem, tá? Isso é saudável, tá bom? Isso é de forma saudável. A não ser que eu volte a focar em uma operação só, né? Que aí com 2 contratos, por exemplo, eu poderia perder aqui, né? Os mesmos 500 pontos, né? Porém, todavia, entretanto, quando eu atingisse o alvo aí, eu ia pegar aí por volta de 200 pontos, tá? Aqui tá meio exagerado, vou voltar aqui para a realidade, que é o que a gente está tentando conseguir, que é normalmente 2 para 1, né? Quando eu estou fazendo poucas operações no dia. Então, vai ficar mais real um pouquinho, tá vendo? Perdendo ali 5% de loss e tentando buscar também 5%. Mas como eu disse, à medida que esse valor aqui sobe, né, vamos pôr aqui hipoteticamente, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Suponhamos que eu faça aqui 4.400. Perfeito. Com esse gerenciamento aqui, eu vou estar usando 6 contratos, entendeu? Mas aí eu vou estar com a mesma alavancagem, entre aspas, agressiva, né? Que eu utilizei para a conta, como eu disse para vocês, né? Aí o que seria o ideal, né? Subir esse valor aqui para um valor maior, de forma que o meu loss aqui ele vai diminuir, entende? Aí, por exemplo, eu coloco agora aqui a meta de loss de 1%. Aqui, ó, eu precisaria de 100 operações, né? Para quebrar, entendeu? Com esse valor aqui, né? 100 operações de R$ 60. Então, o que acontece? Eu estou pensando nessa possibilidade ainda. Mas, por enquanto, a gente vai manter como está aqui mesmo como se diz, na agressividade, né? Tem funcionado, como eu disse, né? O meu sistema não é porque é meu, né? Mas eu confio bastante nele. Apesar que fevereiro foi meio traumático aqui. Peguei bastante operação ruim. Mas eu tento manter aqui um risco retorno positivo de alvo e stop. E uma taxa de acerto mínima aqui acima dos 50%, tá? Outra questão, esse índice aqui, né, acumulado, quando eu puxar o do Profit aqui, provavelmente vai mudar um pouco, porque aqui eu considero o dia positivo, tá? Enquanto o do Profit ele considera as operações individuais, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu tô falando, vou colocar aqui o ano de 2026. Gráficos, né? Patrimônio e eficiência aqui, ó. Podem ver que o dele está com 60,78. Ele ainda considera as operações zeradas, né? Então, o meu aqui, como eu estou contando os dias, está com 64%. Então, vai dar essa pequena diferença, tá? Enquanto aqui ele contabiliza as operações individuais, né? Igual teve o dia de 4 operações hoje, ele vai contar as 4 operações nesse cálculo. Enquanto aqui, na minha planilha, foi pensado só do total do dia, tá? Às vezes eu posso ter tido, por exemplo, no dia, 3 operações de stop e uma operação positiva. Porém, essa operação positiva, ela pagou um alvo maior, né? Como hoje mesmo, foi a conta de cobrir
o stop anterior e ainda sair positivo no dia. Então, né, aqui individual do dia marcaria positivo no índice e aqui no profit provavelmente esse dia ficaria positivo, ficaria negativo, entendeu? Só para vocês terem uma noção por que não vai bater. Por exemplo, ó, hoje eu fiquei 50-50, mas por que eu saí positivo? Por causa que o meu alvo paga mais que o meu stop, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Então aqui a gente salva, né? Creio que a explicação hoje é isso. Eu vou tentar reduzir um pouco o meu número de operações, tá? Eu comecei ali um pouco mais regradinho devido à volatilidade aí. Eu estou tentando extrair um pouco mais de lucro para a gente engordar a conta mais rápido, tá? No mais, acredito que é isso. Amanhã a gente tem um pouquinho mais de discernimento e tentar fazer menos operações e, se possível, um pouco mais eficiente, né? Sendo assim, amanhã a gente se vê no gráfico.